Contos da Coruja, do Gato Preto e do Corvo Negro apresenta Feliz, o nosso amigo da noite. Sobre o olhar e ponto de vista, Gato Nabal. Esta é mais uma de minhas experiências nas madrugadas. Com o sumiço de Lorena e Marla, que haviam se mudado para outra cidade, e o adoecimento de Salana, e o desinteresse de outras pessoas em me apoiar, em me alimentar, tanto a mim como os outros gatos e cães, foi então que eu tive que me virar sozinho. Tive que procurar outros meios de sobrevivência. Então que do nada, entre essas noites, apareceu um morador de rua, diferente dos habituais. Eu nunca tinha visto ele por ali. Ele era novo no bairro. Assim que ele chegou, ele mostrou muito afeto, muito carinho e interesse pelos animais de rua, pois ele adotou todos os cães e gatos e fez com que cães não nos perseguissem mais entre as noites. Cães e gatos agora estavam sob a sua tutela. Foi algo maravilhoso. Agora duas raças em harmonia e em paz. Em paz uns com os outros, dentro do possível. Porque esse nosso tutor fazia de tudo para que entre nós houvesse paz e não brigas. Não tinha muito para nos dar, mas um belo sorriso e muito carinho e atenção era em abundância sobre um homem que não tinha nada e, assim como a gente, morava nas ruas. Mas aos poucos, com suas reciclagens e ajudas que recebia de algumas pessoas, ele comprava alguma coisa que ele cozinhava tanto para ele, tanto para nós, e dividia a sua comida com a gente. E também ele nos protegia de tudo e de todos. Mas o crime nas noites só aumentava. Só aumentava também no dia. E o que acontecia no dia refletia na noite. Muitos assaltos e estrupos e outras maldades pareciam aumentar a cada noite. E um circo corajoso chegou na cidade. Corajoso porque jamais alguém, tendo conhecimento do bairro, ia querer se arriscar nele. E esse circo chegou para a alegria dos moradores assustados e medrosos. Moradores que com muito medo, mesmo assim, passaram a frequentar o circo. Porém, alguém resolve acabar com essa alegria. E numa dessas noites colocaram fogo no circo. Dizem que foi os filhos de um pastor aqui do bairro. Foi uma correria para salvar animais e pessoas que dormiam no circo. E graças a bom Deus, todos foram salvos. Porém, a culpa foi dividida nos moradores de rua, pois muitos haviam sido expulsos do circo durante o movimento nas bilheterias, porque lá pediam esmolas. Então o circo foi embora, com o que sobrou dele.
bairro era o crime. E no final descobriu que os filhos do pastor não estavam envolvidos nesse incêndio. Mas os moradores de rua levaram praticamente 100% dessa culpa. E era injustamente. Então muitos moradores de ruas foram mortos. E com eles, infelizmente, o nosso guardião. Voltou a ter guerra entre cães e gatos por comida e lar. Mas o tal nosso guardião tinha um pai, um homem muito velho, que assim como o filho, surgiu do nada na noite e procurava seu filho para lhe pedir perdão, pois eles haviam brigado. E ele também, sim, era um homem que habitava nas ruas. Assim como o filho, era um pedinte. Com muita tristeza, recebeu a notícia do acontecido. E eles falaram para ele de nós. Cães e gatos que seu filho cuidava por um tempo, enquanto estava vivo, pela qual sua vida foi tirada e os animais ficaram sem um cuidado, um amparo, uma ajuda. E falaram para ele: olha, a gente nunca ficou sabendo o nome do seu filho, mas como você se chama? Pelo menos o seu a gente quer saber. E ele falou: me chame de Feliz. E olhando para ele, era a mesma coisa que chamar um homem feio de bonito. De feliz ele não tinha nada. Mas o seu olhar para nós todos foi de ternura e misericórdia. O seu filho, quando estava vivo, a sua vida foi inteira com a gente, num terreno abandonado e numa maloca. E ali ele quis ficar ao nosso lado. E o seu pai escolheu seguir o mesmo caminho e acabou substituindo seu filho ao nosso lado. Ele era muito velho, mas parecia ser muito forte, mais do que muitos homens que eram mais novos que ele, e até mais que seu filho, que foi assassinado. E aquela noite deu um vento forte, onde levantou o telhado, derrubou árvores, casas, postes de luz, arrastou carros. Mas a nossa maloca, ele a segurou, e ela nem sequer se movimentou ou tremeu. Aí eu tive certeza, ele é sim muito forte. E no dia seguinte, ele ajudou os moradores com limpeza e muitos outros servicinhos, e ganhou lá uma grana e seguiu os caminhos de seu filho, comprando ração para nós e algumas outras coisas para nos alimentar, tanto os cães como os gatos. Mas eu questionei que para ele não comprou nada. E para ele, o que ele vai comer? Mas deixei isso para lá e me atraquei junto com os cães e gatos sobre as rações que ele havia comprado para nós. E logo à noite algo aconteceu. Eu escutei dentro da barraca da maloquinha, do lado de fora, alguém dizia: tem gente ali, vamos embora. Vamos nada, o outro disse. Eu não desisti de botar fogo. Eu não desisti de botar fogo no circo
Por que eu desistirei agora de queimar essa maloca? Agora eu vou em frente. Vamos logo, vamos logo. E ouvia do lado de fora esses dois homens conversando entre si. Então, de repente, um enorme cão pulou de dentro da nossa barraca e atacou os homens que estavam do lado de fora. E nada sobrou deles. Nem tiveram tempo de gritarem. E alguns minutos depois, aquele cão cavava o chão para enterrar as roupas e o que sobrou desses dois homens. E pensei, de onde saiu esse cachorrão? E dei falta do velho feliz. E vi que ele era o tal cachorrão. E os cães que estavam conosco o atacaram, mas ele os conteve, voltando a ser o homem chamado feliz. Mas o curioso é que, em suas outras transformações, os cães e gatos não mais o temiam e não mais o atacavam e não ficavam desconfortáveis com ele. Ele fedia muito e sua aparência e rosnado assustaria qualquer outros animais e pessoas, mas não a nós. Ele continuava a missão de seu filho, em que não sabemos o nome dele, mas os cuidados eram os mesmos que o Senhor Feliz tinha com a gente, era o mesmo de seu filho. Todas as noites ele se transformava e escolheu limpar o nosso bairro de todos os covardes, assassinos, ladrões e facções e boca de fumo. Por ele foram desfeitas e destruídos. Ele era implacável, pois não dava chances para nenhum deles. Ele não era silencioso. Tiro de armas de fogo e gritaria era a melodia que ele escolheu para aquelas noites sombrias e trevosas. O sangue corria nas ruas como uma forte chuva. Ele gritava, uivava, e esse som nos deixava orgulhosos. E eu gritava, escondam-se! O nosso pai está nas ruas. Escondam-se! Mas ele os encontrará, gritava eu, o gato Nabal. E uma dessas noites ele me fez um convite, não em palavras, mas ele abaixou-se para que eu montasse sobre ele, em seu pescoço. E eu, sem questionar, o obedeci. E com ele eu corri a noite inteira. Ele era mais forte do que pensava e muito mais ágil do que eu pensava, pulando de terreno em terreno, de fazenda em fazenda. As noites sempre me assustaram e nelas sempre me escondi. Mas esta noite era diferente. Sobre o seu pescoço eu me segurava. E com ele visitei muitos lugares, agora sem medo. Lugares que eu fui expulso de várias formas. A pedradas, a água quente, sobre ataque de cães que nos atacavam por incentivo de seus tutores. Mas agora eu tinha alguém que me protegia. Nada eu poderia temer.
Nunca se senti tão seguro em toda a minha vida sobre as ruas da noite, onde o mal é real e não tem compaixão. Ele avistou uma enorme árvore e a escalou até o seu topo. E olhando para a lua cheia, ele uivou fortemente. Era um som terrível. Era assustador. Mas eu percebi uma coisa. Por trás daquele rosto horrível de um animal da noite, do mundo espiritual, ele estava feliz. E eu com certeza também dei os meus miados, com uma segunda voz, como uma música, que o seu uivo era a primeira e meus miados era a segunda voz. A noite era nossa, somente nossa. Enquanto ele uivava, eu não aguentei. Comecei a chorar, não mais de medo, porque ele me protegia, não mais de fome, porque ele me alimentava, não mais de dor, porque ninguém tocava em mim, não mais de solidão, ele era meu amigo. Era demais esse momento para mim. Eu fedi igual a ele por estar junto ao seu corpo. O seu suor pegou sobre o meu pelo negro. Nenhum perfume de madame me daria tão prazer. Eu me sentia forte. Pela primeira vez, alguém oferecia para mim mais do que uma ração, e um pote d'água, e um teto temporário. Este cuidado era completo. Eu me sentia verdadeiramente seguro. Compreendendo tudo isso, eu engoli o choro e miava o mais alto que eu podia sob o seu ombro. Jamais você ouviria o meu miado, devido à potência de seus gritos e uivos, mas eu também queria botar para fora o que eu sentia, pois era bom demais. Eu senti orgulho, uma palavra feia, você diria. Concordo com você, mas me deu um desconto. Eu me sentia bem. Era uma sensação nova para mim. Um gato preto que por muitas vezes quase perdeu a vida. Na noite seguinte tudo se repetia. Mas dessa vez ele levou os cães com a gente. É verdade que eles faziam o que podiam para nos acompanhar. Mas sabendo da limitação dos cães, ele ficava somente pela redondeza do bairro. Nós sobre muros, cercas e telhados, e os cães sobre as ruas. Ele era o líder da matilha de cães. No dia seguinte, o assunto era um só. Vocês viram o que aconteceu essa noite? Mais uma vez? Se repetiu das noites anteriores. Era aquele lobisomem correndo à noite e aqueles cães. Eles não corriam contra o lobisomem, e sim ao lado dele. Aquele velho só pode ser o tal de lobisomem, pois é ele que cuida dos cães de rua e aqueles gatos. Ele é o tal lobisomem. E outra, muitos mau elementos foram mortos por alguma coisa. Tudo depois que ele chegou no bairro.
e o assunto se alastrava. E outro dizia: olha, não quero inventar, mas eu vi o gato Nabal no pescoço da criatura e parecia feliz por estar com a criatura. E um repreendeu: ah, para com isso, por favor. Conta, mas não inventa. Mas tudo tem um fim. Um fim temporário, é claro, mas é um fim. Como Feliz e seu filho, que apareceram do nada, um outro velho apareceu em um carrão. Aqueles carrões de magnata, e se apresentou no bairro como Sebastião e perguntava por Feliz. Pelo que entendi, eram amigos. E ele chegou até nós por meio das informações e gritou: Feliz, seu velho sem vergonha! E olhando para o Feliz, esse velho visitante chorou. Me perdoe, velho amigo. Volta para nós, para o teu bando, tua matilha. Falando em matilha, eu vejo que você arrumou alguns amigos. Sim, estava se referindo a cães e gatos que acompanhava o Senhor Feliz. E o velho Sebastião gritou: hoje eu tenho felicidade. E essa felicidade é você, meu amigo. E feliz é seu nome. Feliz então será eu. Então Feliz, ao olhar para ele, encheu seus olhos de lágrimas e sorria muito. E dentro do carro tinha mais dois velhos. E um deles começou a tocar um instrumento musical, um violino, e uma linda melodia encheu aquele ambiente. E o tal Sebastião começou a dançar, uma dança estranha, mas muito interessante. E Feliz não se conteve e o acompanhava, e era algo incrível. Aqueles gestos e movimento eram de verdadeiros amigos, era como duas almas gêmeas. E eu olhei para os seus olhares e era felicidade. Felicidade somente entre os dois olhares, entre os dois homens. Eu pensei: ferrou. Perdemos nosso lobisomem. Serão todos eles lobisomens? Eu pensei. Eu amava o Feliz, mas eu não podia impedir nada. Não poderia ficar entre esses dois velhos amigos. Os movimentos dançantes eram como pernas esquerda e direita de um mesmo corpo. Depois de todo esse emocionante reencontro entre eles, o tal Sebastião disse: mais uma vez, vejo que você fez amigos, olhando para cães e gatos, e disse: venha todos comigo, você Feliz e esses cães e gatos. E eu pensei: poxa, até eu posso ir. Senti felicidade e amparo naquele momento. E olhei para esse tal Sebastião com mais cuidado. Sebastião estava bem vestido e cheiroso. E aquele lindo carrão. E pensei comigo: esse não é nenhum pelado, um pobre. Imagina o conforto que todos nós teremos com eles. Então Feliz disse: sim, meu amigo, todos nós iremos. Era a primeira vez que eu ouviria a sua voz humana, e era tranquila e serena. Mas eu tinha dívidas com alguns moradores,
com a irmã Ruth, aquela batuqueira Salana, e as problemáticas Marla e Lorena. Não podia seguir a eles, mas estava contente de saber que os outros gatos e todos os cães iriam com eles. Feliz fez de tudo para mim ir junto, mas com dor no peito não pude aceitar. Então o velho ricaço alugou um jato e levou todos, cães e gatos, e o meu amigo Feliz com ele. E eu fiquei só. A única coisa que eu tinha agora era o seu mau cheiro, o seu fedor sobre meu pelo negro. E eu não queria perdê-lo. Eu muito fugia da chuva e de banhos indesejados, de muitos que corriam com balde de água atrás de mim, fria e até quente. E agora eu tinha mais um motivo para fugir. Era o fedor de Feliz sobre mim. Mas então tal Sebastião, antes de ir, me deu um presente. Ele mordeu o seu dedo e saía sangue e colocou sobre a minha boca, para que eu vivesse um pouco mais além do normal, para que Feliz ainda pudesse me ver mais uma vez. Eu confesso que depois que engoli aquele sangue, eu melhorei muito em todos os aspectos. Nunca imaginei que a noite era toda minha, pois Feliz levou os cães e gatos das ruas. E ele também limpou as ruas dos vagabundos. E junto com o seu filho foram todos praticamente moradores de rua, assassinados. A noite era somente minha. Não sei se era bom ou era ruim. Eu só fiquei com o cheiro ardido do Feliz. Mas eu, exausto, entrei num terreno e fiquei debaixo de um telhado. Não me sentia vontade de ficar naquela cabana, pois daquela vez alguém queria pôr fogo nela. Fiquei nesse telhado para fugir de uma noite chuvosa. Mas uma velha me acordou com um balde d'água. E eu corri direto para as ruas chuvosas e perdi o perfume de Feliz. Agora eu só tinha as lembranças dele. Eu realmente fedia. Então essa senhora quis se livrar de um gato fedorento. Então, numa lua cheia, eu senti muito forte a ausência de Feliz. E eu miava olhando para a lua. E agora eu podia ouvir os meus miados. Feliz não estava ali para abafá-los com o seu rugido e uivos aterrorizantes. Eu tentei lembrar-me da música e sem talento algum tentava dançar igual a eles. E eu adormeci e sonhei um sonho maravilhoso. Eu estava num lugar maravilhoso. Jamais teria na vida real um lugar tão lindo. Tinha muitos animais, pessoas todas de branco, eram muito felizes. Ao longe eu vi o filho de Feliz. Ele também me viu e veio correndo até mim. E me abraçava muito forte. Eu senti um perfume maravilhoso e tentava procurar e saber de onde esse perfume vinha. E percebi que era o perfume de Feliz. Agora um verdadeiro Feliz. Uma felicidade poderosa. E ele, ao me ver, correu um pouco e pulou no ar, como quem fosse mergulhar ou voar.
Então ele se transformou em um lobo enorme, branco, muito lindo. Não tinha mais aquela aparência de terror que dava medo. E correu até mim e a seu filho. E ele me lambia e me abraçava, como os canídeos fazem. Eu dizia a eles: eu amo vocês, eu amo vocês. E me acordei. Era um aviso. Nós não nos encontraríamos nunca mais em vida. Mas se não for na vida, será após ela. E eu sei que terei meus 2 amigos de volta e nunca mais nós vamos se separar. E olhando para as ruas vazias de cães e gatos, eu tinha certeza que eles tinham uma vida boa. E eu também tinha visto cada um deles naquele lugar, ao lado de Feliz e seu filho. No final, um final feliz para todos.